Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa. Eu quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 4. Capítulo 4, versículo 1, né? 2 Reis. Nós hoje vamos ler o dia 223 da nossa leitura das Sagradas Escrituras. Nós estamos, na jornada de ler toda a Bíblia e ser transformado pela palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. Capítulo 4, versículo 1 de 2 Reis vai dizer que certo dia a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido que o servia morreu e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora veio um credor que ameaçava levar meus 2 filhos como escravo. Essa história é muito bonita. E ela diz assim: o que eu posso fazer para ajudá-lo, ajudá-la? Ele perguntou. Ele perguntou a Eliseu: diga-me o que você tem em casa. Ele perguntou. E ela disse: eu não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse: tome emprestada muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e elas as enchiam. Logo todas estavam cheias até a borda. Tragam mais vasilhas, disse ela a um dos filhos. E ele respondeu: acabaram as vasilhas. E o azeite parou de correr. Versículo 7. Quando ela contou ao homem de Deus que havia acontecido, ele disse: agora venda o azeite e pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Versículo 8. Certo dia Eliseu foi à cidade de Sunem. Uma mulher rica que morava na cidade o convidou para fazer uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que ele passava por lá, parava na casa dela para comer. A mulher disse ao marido: sem dúvida, esse homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um cantinho para ele no terraço e mobiliá-lo com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim, quando ele passar por aqui, terá um lugar para ficar. Um dia Eliseu voltou a Sunem, subiu ao quarto para descansar. Disse ao seu servo Geazi: chama a sunamita. Quando ela veio, Eliseu disse a Geazi: diga-lhe, somos gratos por sua bondade e o seu cuidado conosco. O que podemos fazer por você? Podemos falar em seu favor ao rei ou ao comandante do exército? Não, respondeu ela. Minha família cuida bem de mim. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que podemos fazer por ela? Geazi respondeu: ela não tem filhos e o marido é idoso. Chame-a de novo, disse Eliseu. A mulher voltou e, enquanto ela estava à porta do quarto, Eliseu lhe disse: ano que vem, por esta época, você estará com um filho nos braços. Não, meu senhor, exclamou ela. Por favor, homem de Deus, não me dê falsas esperanças.
Mas, de fato, a mulher ficou grávida. No ano seguinte, naquela mesma época, teve um filho, como Eliseu tinha dito. Certo dia, quando o menino estava mais crescido, saiu para acompanhar o pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente, o menino gritou: "Ai, que dor de cabeça!" Seu pai disse a um dos servos: "Leve-o para casa, para a mãe dele." O servo levou o menino para casa e a mãe o segurou no colo. Mas por volta do meio-dia, ele morreu. Ela carregou para cima e deitou-o na cama do homem de Deus. Fechou a porta e o deixou ali. Então enviou um recado para o marido: "Mande um dos servos e uma jumenta, para que vá depressa falar com o homem de Deus e volte em seguida." "Por que hoje?" perguntou ele. "Não é festa da lua nova e nem sábado." Ela, porém, respondeu: "Não se preocupe." Então ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: "Rápido, só diminua o passo quando eu mandar." E partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a Geazim: "Olhe, lá vem a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte: está tudo bem com a senhora e com seu marido e com o filho?" A mulher respondeu: "Sim, está tudo bem." Mas quando ela chegou ao homem de Deus no monte, abraçou os pés dele. Geazim quis afastá-la, mas o homem de Deus disse: "Deixe-a em paz. Ela está profundamente angustiada." Mas o Senhor não me revelou o motivo. Então a mulher disse: "Acaso eu lhe pedi um filho, meu senhor?" "Não, lhe disse que não desses falsas esperanças." Eliseu disse a Geazim: "Prepare-se para viajar. Pegue o meu cajado e vá. Não cumprimente ninguém pelo caminho. Quando chegar, coloque o cajado sobre o rosto do menino." Mas a mãe do menino disse: "Tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não voltarei para casa se o Senhor não for comigo." Então Eliseu voltou com ela. Geazim foi à frente e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas não aconteceu nada. Não havia sinal de vida. Geazim voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: "O menino ainda não despertou." De fato, quando Eliseu chegou, o menino estava morto, deitado em sua cama. Eliseu encontrou sozinho no quarto, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o corpo do menino e colocou a sua boca sobre a dele, seus olhos sobre os dele e as suas mãos sobre as dele. E enquanto se estendia sobre ele, o corpo do menino começou a se aquecer. Eliseu se levantou, andou de um lado para o outro no quarto e em seguida se estendeu novamente sobre ele. Desta vez o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazim e ele disse: "Chame a sunamita." Quando ela entrou, Eliseu disse: "Aqui está o seu filho." Ela caiu aos pés do profeta e se curvou diante dele. Então pegou o filho e saiu. Versículo 38. Eliseu voltou a Gigal, onde havia fome na terra. Certo dia, quando o grupo de profetas estava sentado diante dele, ordenou ao seu servo: "Ponha no fogo uma panela grande e faça um ensopado para o resto do grupo." Um dos profetas foi ao campo apanhar ervas. Encontrou uma trepadeira do campo e voltou trazendo frutos silvestres em sua capa. Cortou os frutos em pedaços e os colocou na panela
sem saber exatamente o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas assim que provaram alguns bocados, gritaram: Homem de Deus, há veneno neste ensopado, e não puderam comê-lo. Eliseu disse: Traga-me um pouco de farinha. Jogou a farinha na panela e disse: Agora podem comer. O ensopado não lhes fez mal. Outro dia, o homem de Baal, Salissa, trouxe comida para o homem de Deus. 20 pães de cevada feito dos primeiros grãos da colheita, e também grãos frescos. Eliseu disse: Distribua entre os povos, para que comam. Como vamos alimentar 100 pessoas só com isso? Perguntou o seu servo. Mas Eliseu repetiu: Distribua entre os povos, para que comam, pois assim diz o Senhor: todos comerão e ainda sobrará. E quando distribuíram o alimento, houve o suficiente para todos. E ainda sobrou, como o Senhor tinha dito. Capítulo 5, versículo 1. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois, por meio dele, o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas, embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia a menina disse à sua senhora: Como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta de Samaria. Ele curaria da lepra. Naamã contou ao rei que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: Vá visitar o profeta, e eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã partiu, levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festas. A carta para o rei de Israel dizia: Como esta carta apresenta o meu servo Naamã. Quero que o rei o cura da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas e disse: Acaso sou Deus capaz de dar ou tirar a vida? Por que esse homem me pede que cure um leproso? Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe esta mensagem: Por que o rei ficou tão aflito? Envie Naamã a mim, e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: Vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã ficou indignado e disse: Imagine que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor, seu Deus, e me curasse. Não são os rios Abana e Farfar, em Damasco, melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Mas os seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: Meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil e o senhor não teria feito? Por certo, o senhor deve obedecer à instrução dele,
pois disse apenas, vá e lave-se e será curado. Assim Naamã desceu ao rio Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como de uma criança e ele foi curado. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus. Ao chegar diante dele, Naamã disse, agora sei que no mundo inteiro não há Deus, senão em Israel. Por favor, aceite um presente de seu servo. Eliseu, porém, respondeu, tão certo como vive o Senhor, a quem sirvo, não aceitarei presente algum. Embora Naamã insistisse, Eliseu recusou. Então Naamã disse, está bem, mas peço que me permita que este servo leve para casa 2 mulas carregadas com terra deste lugar. De agora em diante nunca mais oferecerei holocaustos ou sacrifícios de qualquer outro Deus, senão ao Senhor. Mas o Senhor me perdoe por uma coisa. Quando o meu senhor, o rei, for ao templo do deus Rimon para adorar ali e se apoiar em meu braço, que o Senhor me perdoe. Quando eu também me curvar, vá em paz, disse Eliseu. Então Naamã partiu para casa. Versículo 20. Mas Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou, meu senhor não deveria ter deixado esse sírio, Naamã, partir sem aceitar os presentes? Tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele para ver se consigo alguma coisa. E Geazi correu atrás de Naamã. Quando Naamã viu que Geazi corria atrás dele, desceu da sua carruagem e foi ao encontro dele. Está tudo bem? Perguntou Naamã. Sim, está tudo bem, respondeu Geazi. Meu senhor me enviou para dizer que acabaram de chegar 2 jovens profetas da região montanhosa de Efraim. Meu senhor pediu 35 quilos de prata e 2 roupas de festa para eles. Claro, leve 70 quilos de prata, insistiu Naamã. E ele lhe deu 2 roupas de festa, colocou a prata em suas sacolas e enviou 2 servos para carregarem os presentes a Geazi. Ao chegarem à colina, Geazi pegou a sacola, enviou aos servos de volta e escondeu os presentes dentro de casa. Quando entrou para ver o seu senhor Eliseu, este lhe perguntou, onde você esteve, Geazi? Não estive em lugar algum, respondeu Geazi. Mas Eliseu lhes disse, você não percebe, eu estava presente em espíritos quando Naamã desceu da carruagem para encontrar-se com você? Esta definitivamente não era ocasião de receber dinheiro e roupas. Oliveiras e videiras, ovelhas, gados e servos. Por isso, você e seus descendentes sofrerão da lepra de Naamã para sempre. Quando Geazi saiu dali, seu corpo estava coberto de lepra. Sua pele estava branca como a neve. Assim nós encerramos, mais um dia de leitura, capítulo 4 e capítulo 5 de 2 Reis. Nós vemos aqui inúmeras lições em histórias de milagres, muitos milagres aqui, milagres do filho que morreu, da cura de Naamã, do castigo, da desobediência, do filho que
sunamita, né, teve, que não tinha, já tinha idade, né? A viúva que era pobre, e a sunamita, mesmo com dinheiro, né, ela recebeu o milagre. Então, que você possa meditar nessas palavras, nessas escrituras, né, que Deus nos deixa como bons, grandes exemplos de vida, da qual nós devemos depositar a nossa confiança a Ele e sem nenhum tipo de barganha ou interesse. Então, convido você a fazer uma breve oração para nós encerrarmos a leitura do dia 223. Querido Deus, Paizinho maravilhoso e querido, grande és o teu nome, Senhor, Criador dos céus e da terra. A sua vontade se manifestou na criação humana. Obrigado porque o Senhor a todo momento quer se relacionar com os seus filhos. E o Senhor nos enviou o teu Filho único para nos tornarmos filhos obedientes a Ti, resgatados e lavados dos nossos pecados, sem condenação há, para aqueles que são filhos obedientes, que estão arraigados em Cristo. Ajude a suas palavras estarem plantadas em nossos corações, em nossas mentes, dentro da nossa alma, do ser, onde o Teu Espírito testemunha sobre o nosso Espírito, que somos verdadeiros filhos do Senhor. Obrigado porque a Tua palavra ela é viva e nos transforma. Ajude a crermos no Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Exércitos, das nações, desse mundo. Ajude-nos a curvar diante de Ti, Pai. Reconhecer a nossa dependência, a miséria de homem que nós somos, o exemplo de o Senhor se esvaziar e vir nessa terra, a nos dar vida abundante, a nos trazer a esperança dessa ligação de caminho, dessa fonte que jorra água sem parar, do Espírito Santo que habita em nós. Obrigado, Pai, porque nós temos dívidas e inúmeras. Enche os nossos potes de azeite, Senhor. Ajude a honrar os nossos compromissos. Não deixe-nos, Pai, cair nas tentações da escravidão. Ajude-nos a viver o Teu reino, a Tua vontade nessa terra. Nos livre, Pai, desse império das trevas, dessa imposição, desse mundo, daquilo que nos assola e muitas vezes está em nosso meio, esse tipo de mensagem, pregação, Pai. Nos livre disso e nos abençoe, Senhor. Continue nos guardando, nos mantendo fiéis à Tua palavra e à leitura diária. Cuida de cada irmão que aqui e cada irmã que passa e acompanha essa leitura. Que elas possam compartilhar, convidar para que a palavra do Senhor seja transformada naquele que ainda não tem o conhecimento sobre quem é o Senhor. Nós Te agradecemos por esse dia e nos sustente a seguirmos com essas leituras, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. E Deus seja louvado. Bom, quero te agradecer mais um dia por você estar aqui acompanhando, né, juntamente comigo e outros irmãos que acompanham essa leitura.
E convidar você que em algum momento não se inscreveu ainda nesse canal, você pode clicar na minha imagem no final desse vídeo e acessar a página, né, o canal, e se inscrever, ativar o sininho. Você tem acesso aqui no final desse vídeo a dois cards na tela. Você tem a playlist de todos esses 223 dias. E o outro você consegue acompanhar a leitura do dia anterior. Que Deus nos sustente e nos proteja a seguirmos com as leituras diárias, que elas possam enriquecer a tua e a minha vida. No nome de Jesus.